Agora a gente está ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sofia Luz, eu sou estudante do segundo semestre de Gestão de Políticas Públicas e hoje eu vou estar representando o Centro Acadêmico Herbert de Souza nesses debates que tem sido o Vidas Negras em Foco. Essa já é o segundo debate, ontem já ocorreu um. E falar sobre isso é de extrema importância, essa ação do CAS, para que a gente consiga se formar gestores públicos integrados com a nossa realidade. E ontem ocorreu, o tema foi sobre violência policial. Inclusive, quem quiser assistir, ele está disponível aqui no Facebook. Amanhã será sobre representatividade negra na academia, desculpa. E hoje a gente vai falar sobre cultura negra. E hoje a gente vai falar sobre cultura e negritude. E, mãe, é o seu negócio. Vamos falar sobre cultura e negritude. Vamos! E quando a gente fala sobre Vidas Negras em Foco, falar sobre a nossa identidade, falar sobre quem nós somos, é também um ato de resistência. Então, eu agradeço muito. A gente está aqui com o Samuel Gomes, que é escritor, produtor de conteúdo, o César, que é cantor e ator. Muito obrigada por estarem com a gente. Vocês são muito bem-vindos. Somos muito gratos. E é muito bom ter pessoas negras compartilhando as suas narrativas, as suas experiências. E agora, sim, sintam-se à vontade. Eu já vou parar de falar. Vou passar agora a palavra para o Samuel Gomes. Sinta-se à vontade para compartilhar as suas vivências, as suas perspectivas, como é ser, né, esse negro, como é a visibilidade, como tem sido esse trabalho para você. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui nessa live junto com vocês, e isso é fortalecedor, enriquece a gente como um todo, tanto quem está participando, para quem está ouvindo, para quem está vendo depois, porque esse tipo de espaço é o tipo de espaço que a gente está lutando há muito tempo para ter. Ainda são espaços pequenos, mas a gente ainda acredita que num futuro bem próximo a gente possa transmitir todo esse conhecimento para uma rede ainda muito maior, sei lá, na TV aberta, e fazer com que as pessoas consigam compreender. Para mim, está sendo um processo bem intenso. Eu sou preto retinto, LGBT, de origem periférica, e já fui de igreja evangélica, então eu enfrentei muitos processos de entendimento enquanto quem eu era, o que eu era, o que eu gostava, passando por uma crise existencial de tentar entender se por que eu estava num ambiente, e agora fazendo um recorte especificamente da igreja evangélica, que não me aceitava, porque ali eu teria que me sentir bem. Eles não só não me aceitavam em relação à minha sexualidade, como isso já é posto em vários lugares, mas também não me aceitava enquanto pessoa negra, porque eu vejo aqui a Sofia com o cabelo black dela, que eu já comecei aqui elogiando em off, mas elogio aqui de novo. Isso não era permitido nem aceito na época que eu frequentava a igreja. Minha mãe alisava o cabelo com chapinha, quente no fogo. Minha irmã colocava vários apliques. E aí, preciso fazer um recorte que você pode e deve fazer o que você quiser com o seu corpo, com o seu cabelo, mas dentro da situação que nós vivíamos ali, era uma não aceitação das nossas negritudes. Eu não podia ter a minha barba crescida, não podia usar meu dread, não podia usar esses brincos, porque tinham muitas regras e muitos preconceitos mesmos, e que faziam que eu não entendesse quem eu era para montar de verdade a minha persona, quem eu estou apresentando hoje para vocês. E dentro de tudo isso, enfrentei racismo no colégio, enfrentei LGBTfobia no colégio, enfrentei racismo na igreja, enfrentei LGBTfobia na igreja, mesmo sem entender o que era ser uma pessoa preta, e mesmo sem entender até os meus 23, até meus 23 não, né? Mas mesmo sem eu me assumir, né? Na verdade a palavra certa é me assumir, com 23 anos, eu não entendi ainda de certo como lidar com a minha sexualidade.
Então, ter essa oportunidade de estar aqui para poder contar um pouquinho como é que foi esse meu processo vai ser muito enriquecedor para todo mundo. Eu vou finalizar minha fala nesse momento, porque eu acredito que mais é uma introdução, para também ouvir do César, que está aqui dividindo esse espaço comigo e com a Sofia. E é isso. Perfeito. Posso falar? Como é que é? É isso que eu vou falar. Bom, Sofia, obrigado por ter me convidado para esse lugar. É um barato, na verdade, conversar com você, porque eu fiz a faculdade com a sua mãe e acho que você não era gerada nessa época, ou se era bebezinha, enfim. E aí é um barato conversar com você agora, assim. Eu tenho Samuel também, enfim. Ouvido coisas sobre você. Eu tenho visto posicionamentos seus em relação ao mundo, em relação à vida, à política, sobre quem você é, e me orgulho muito de saber que a Mônica gerou um ser com essa sensibilidade, com esse caráter, e que está construindo a sua vida pautada no entendimento sobre quem realmente é e como pode mudar a sociedade para melhor. Então, tipo, isso é muito bacana mesmo. Obrigada. A minha vivência, ela passa muito próxima do Samuel, porque eu nasci na igreja evangélica, Assembleia de Deus, que é uma das igrejas mais conservadoras, né, que nós temos, e que não mudou, acho que em absolutamente nada. Assim. Eu acho que a igreja, no decorrer da história, ela não mudou, né? Porque quando a gente... eu realmente não consigo mais, mas quando eu vejo pessoas assustadas com alguns posicionamentos da igreja em relação à política brasileira, em relação ao posicionamento sobre aborto e tantos outros assuntos, eu não consigo mais me surpreender, porque durante a história da humanidade, esse posicionamento ele está enraizado e ele nunca mudou. A igreja, ela apoia e apoiou e vai apoiar quantas atrocidades possíveis for para que ela se mantenha como instituição. Então, isso é um fato. Eu não tenho números, mas se nós temos, ou se pudéssemos quantificar, eu gostaria muito de saber quantas pessoas morrem no mundo por dia, ou quantas pessoas morrem a cada minuto no mundo devido à religiosidade, seja da igreja evangélica, seja do Islã, seja da igreja católica, seja do que for. Quantas pessoas no mundo por segundo morrem por causa de Jesus? Eu não sei, mas eu acho que deve ser muito, muito grande a quantidade de pessoas que morrem por dia devido à religião. Tanto que em janeiro eu fiz um trabalho muito importante para a minha vida, que foi uma reconciliação com o credo. Por quê? Eu nasci na igreja, o que me valeu de muita coisa, porque eu li a Bíblia desde que eu me conheço por gente, eu leio a Bíblia. Isso me deu de cara um vocabulário muito maior do que a maioria das crianças que tinham a minha idade, seja na escola, na adolescência, depois aos 20 anos, enfim, porque a Bíblia te dá esse vocabulário, essa riqueza vocabular, né? Eu estudei voz, eu estudei música, parte da profissão de fazer musicais eu construí lá atrás, na minha infância, dentro da igreja, né? Mas quando eu saí da igreja, aos 19 anos, eu saí em paz. Eu falei, olha, eu não quero mais isso não me serve mais, eu estou deixando isso porque preciso seguir os meus instintos, a minha vontade, e não está batendo mais, né, com as regras da igreja. Isso, beleza. Mas
depois dos últimos 2 anos, ou um ano e meio, enfim, eu não sei quanto tempo, Bolsonaro parece que está há 20 anos no poder, é impressionante. Não parece que você fala, só passou um ano e meio, um ano, quanto tempo passou? 8 meses? O que foi? Só isso, jura? Enfim. Mas desde que tudo isso aconteceu no Brasil, mudou o meu olhar para a igreja no sentido emocional, né? Não no sentido intelectual, porque eu sei dos posicionamentos dela, mas no meu coração, por ter grande parte dos familiares na igreja, por ter grande parte de irmãos, de pai, mãe dentro da igreja, dentro dessa instituição, alguns dos quais apoiando essa política, eu realmente entrei em parafuso e profunda tristeza. E aí eu fui convidado para fazer um filme que se chama O Pastor e o Guerrilheiro, e eu ia interpretar um pastor. Então, assim, eu fiz um trabalho que foi muito duro, mas que surtiu efeitos de perdão muito grande, porque revisitar e realmente eu me recuso a olhar para a igreja com um olhar simplista, porque eu odeio quando eles me olham com um olhar simplista, né? Ou olham a minha arte com um olhar simplista. É difícil mesmo, e é difícil mesmo. Eu construí a personagem, fui estudar, fui assistir alguns cultos e se mudou maquiagem, se mudou calça comprida, se mudou um vocabulário ou outro, beleza. Mas a igreja como instituição é a mesma que eu conhecia desde os 5, 6, 7 anos, quer dizer, não mudou. Ainda toda a linguagem e posicionamento preconceituoso sobre o que é homem, sobre o que é mulher, sobre o lugar do homem, sobre o lugar da mulher, sobre o que é você na sociedade, sobre quem é o mundo, sobre quem é você, porque eles se separam completamente do mundo. O mundo é os pecadores, o mundo é a perdição, o mundo é aquilo, né? Eu não, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, enfim. Existe uma separação conceitual completa de quem você é e de quem é o mundo, portanto, todo olhar que poderia haver de amor sobre aquilo é automaticamente um auto-ódio e um julgamento. Eu costumo dizer, por exemplo, que pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for salvo será, né, quem crer será salvo. E que isso é condicional. Isso não é da sua conta. A sua conta, está na sua conta falar do amor, falar de amor. Quem crer é condicional, não faz parte de você, não é você que julga, não é você que diz, não é você que fala, não é você que coordena as regras, não é você não é dono da regra do jogo. E a imagem de Jesus, ou seja, o amor de Jesus, não é propriedade da igreja, mas acaba se tornando, né? Então, fazer esse filme foi um revisitar lá dentro, foi um estar de novo olhando o mundo através de dentro da igreja, e a partir disso produzir em mim um caminho de perdão, um caminho de entendimento maior e saber que em parte está na mão da esquerda, e agora estou falando politicamente, está na mão da esquerda desmistificar a errônea ideia de que a esquerda é um partido que não acredita, por essência, em Deus, ou não acredita na vida, ou não acredita, enfim. Eu acho que hoje, politicamente, a gente precisa de um político, e eu fiquei feliz em saber que o Lula já está fazendo esse trabalho, de se achegar à igreja, porque grande parte das conquistas da igreja nos últimos anos, das conquistas econômicas das pessoas cristãs, que são ditas como, ou são traduzidas na igreja como milagre, veio justamente do aporte e do crescimento econômico que o partido da esquerda produziu nos últimos anos no país, para as pessoas mais pobres. Então, é louco
saber que esse partido que produziu isso não conseguiu dizer a essas pessoas que ele está ali para ajudá-las e que não podem ser demonizados, não pode demonizar uma pessoa que está aqui para te ajudar. De alguma forma, a gente não conseguiu dizer isso a elas, e aí enfim, estou falando para cacete já, né? Porque um assunto vai levando o outro, enfim, mas é por aí. Eu acho que a minha experiência, que eu quero dizer aqui para vocês, a minha experiência nos últimos anos tem sido uma experiência difícil, tem sido uma experiência de perdão em relação ao que eu fui, ao que eu quero ser, tem sido uma relação de entendimento sobre como a gente pode mudar o país, porque a gente não pode ignorar que mais de 35% dos brasileiros são evangélicos, e esses números estão crescendo. Então, ou a gente chama essas pessoas para a gente, para o entendimento da pluralidade, para o entendimento do que é ser pobre, do que é ser preto no país, nesse Brasil, ou a gente consegue chamar essas pessoas, produzir nessas pessoas esse conhecimento, ou a gente está perdido. Ou a gente vai virar Portugal do século XVIII, entendeu? Então... César, só fazer uma adenda aqui, desculpa te cortar, mas para mim é muito interessante começar esse diálogo falando sobre religiosidade, sobre igreja como instituição, porque a gente precisa lembrar que, para falar de cultura e negritude, a gente precisa também entender se nós nos vemos enquanto pessoas negras, dentro da cultura e da sociedade que nós estamos vivendo. Eu mesmo sendo filho de pais pretos, de uma família toda afrocentrada, sendo retinto, eu só fui ter a dimensão de verdade, não que eu não sofria racismo, não que eu não via o racismo, mas era traduzido com outros nomes graças a essa instituição da qual eu fazia parte, que eu não faço mais hoje. Justamente porque isso fez com que eu deixasse de entender quais eram o papel do Estado, quais eram os papéis da igreja e quais eram os papéis da sociedade. Tipo, se eu sofria racismo em algum ambiente, era muito fácil traduzirem como o demônio, o mal, ou uma permissão divina, ou uma provação divina. É interessante pensar que você ser negro na periferia, você está condicionado muitas vezes a frequentar esses lugares, e aí a gente não está demonizando esses lugares, muito pelo contrário, é preciso entender que você precisa compreender e separar também, né? A pessoa que está vivenciando aquela realidade dentro da instituição e a instituição. E a pessoa que está vivendo essa instituição, ela é um indivíduo, ela tem seus sentimentos, ela tem seus desejos, e isso muitas vezes é anulado. Eu vou falar sobre o meu lugar, da onde eu vim, e por que isso foi importante para entender quem eu sou hoje. Na época, nos anos 2000, eu acho que foi nos anos 2000, tinha o Maluco do Pedaço, no SBT, né, com o Will Smith, que era o cabelo quadradinho e tal. Até então, eu só raspava... Não, Sofia, você não viu. Da Sofia não é verdade. Da Sofia só tem no Netflix. E assim, eu comecei a cortar meu cabelo quadrado, assim como várias outras pessoas negras, porque antigamente na TV a gente não tinha muito referencial. Para vocês terem uma ideia, nos anos 90 dos anos 2000, uma pessoa preta do tom da minha pele LGBT, a gente só tinha Jorge Lafon e a Vera Verão, que na época ninguém queria ser chamado de Vera Verão porque você era estereotipado, você era servido de chacota. Hoje a gente entende a importância desse personagem, Vera Verão, e de Jorge Lafon. E ainda fico me perguntando porque até hoje não tem documentários ou filme para tentar explicar como que o homem preto, retinto, gay, conseguia bater a audiência da Globo dentro de uma sociedade que é estruturalmente racista e LGBT-fóbica. Sabe? Ele morreu sozinho, solteiro e triste, depressivo, sabe? E é uma condição de vida de muitos negros e negras quando a gente fala sobre solidão. E aí quando você está na igreja, por exemplo, e aí eu vou pegar o parênteses do Will Smith no Maluco do Pedaço, que era o negro que eu gostaria de ser para ser aceito, então eu cortei meu cabelo quadrado para ir tocar meu violino. Eu era da congregação cristã no Brasil. César, se a sua igreja era rígida, imagina a congregação, viu? Que, conheço. Enfrentei muita coisa ali dentro, eu tocava violino, então, tipo, por isso que eu tenho hoje o meu livro Guardei no Armário para falar pra galera que vocês não estão sozinhos, viu, gente? Vocês não estão sozinhos. Não acreditem na falácia de que você vai pro inferno, porque isso só tira de você a sua esperança de lutar por
por uma existência um pouco mais sadia, tá? Então, continue na sua luta, continue encontrando pessoas muito parecidas com você. Mas voltando ao Smith, fui com meu cabelo cortado igual ao Smith. O que aconteceu comigo? Fui impossibilitado de tocar meu violino na igreja porque o ancião, que era o pastor, o maiorzão lá, me proibiu de tocar meu violino. Eu já tocava meu violino na igreja há uns 14 anos, ensinava as pessoas e tal. E tudo por conta do meu cabelo. E o que aconteceu? No final do culto, eu já com o meu instrumento lá pendurado, no final do culto, o pastor, eu vou chamar de pastor para que vocês possam entender, me chamou e chamou um primo meu, também negro. E no caso dele, ele tinha descolorido o cabelo, que é muito comum dentro da periferia, e começou a nos humilhar em frente de 1.000 pessoas, falando que vocês não têm dinheiro para cortar o cabelo, vocês querem R$10 para cortar o cabelo, por que dessa modinha? E isso só para os 2 meninos pretos que estavam ali na orquestra. Então a gente consegue entender, hoje eu consigo entender que aquela atitude dele foi extremamente racista, extremamente violenta. O que eu fiz quando eu enfrentei isso? Eu peguei meu violino, fui para minha casa andando e chorando, porque eu não queria pegar o transporte público, para ninguém me ver chorando, e pensando onde é que eu tinha errado, porque essa pessoa já tinha frequentado a minha casa 2 semanas antes e já tinha visto meu cabelo assim. E como se o cabelo fosse algo de errado. Imagina se eu tivesse de dread, então. Tipo, não existia essa condição. E aí eu comecei a analisar, depois de muito tempo, todos os processos racistas que eu tinha sofrido, como esse. Quando eu sempre frequentei em ONGs, eu sempre fui uma pessoa muito política e politizada, mesmo tendo frequentado a igreja evangélica, essas coisas, porque eu dividia muito minha vivência. Eu ia para ONGs para poder estudar, mas também participava de rodas de debates como essa, que esclareceram muito a minha mente. E uma dessas rodas de debate, na ONG Aldeia do Futuro, aqui em São Paulo, foram um grupo de pessoas de origem de países africanos e que eles estavam aqui ensinando capoeira e foram lá na ONG falar que eles iam começar a dar aula de capoeira. E eu comecei a fazer a aula de capoeira. Fiz 3 aulas e aí comecei a me sentir errado, porque a igreja te faz se sentir errado quando você tem o mínimo de contato com a cultura de matrizes africanas, principalmente se você é uma pessoa negra. E aí eu fui perguntar para minha mãe, eu posso continuar fazendo capoeira? Ela falou assim, olha, pergunta para o seu cooperador de jovem, que é tipo um pastor mirim para as crianças, né? Não é uma criança, mas é um cara que vai cuidar ali do culto para os jovens e menores. E aí eu fui perguntar para ele. Ele falou assim, Samuel, para de fazer porque é do demônio. E você não pode frequentar esses lugares. Para vocês entenderem o quanto que eles demonizam, e isso eu estou falando eles no sentido de instituição, e isso acaba introjetando na nossa sociedade ao ponto de pai e mãe reclamarem hoje em dia quando a escola está querendo ensinar um pouco mais sobre a cultura de povos de origem africana que estão aqui no Brasil, que tem tudo a ver com a nossa cultura. É entender que a família tradicional brasileira não é essa branca de margarina, muito menos será a nossa, como de peles pretas, será de pele vermelha, de povos que já estavam aqui há muito tempo, sabe? E que os nossos que vieram para cá, não vieram para cá felizes, muitos deles morreram. Se hoje a sociedade negra no Brasil tem problemas estruturais, e isso já é um dado, né? As pessoas negras no Brasil têm a probabilidade de ter pressão alta, e isso está totalmente ligado à escravidão, ao fato de os negros virem nos porões todos amarrotados um em cima do outro, e só sobreviviam aqueles que tinham pressão alta para poder passar por essa travessia, né, no mar, e as outras pessoas faleciam. Então, a gente precisa entender que está introjetado na nossa cultura a não existência da cultura negra que a gente está tentando resgatar, seja pela valorização dos nossos cabelos afros, como eu e a Sofia, seja por entender a nossa essência e saber também que a nossa fé, a nossa religiosidade não pode interferir em quem nós somos, na nossa identidade. Então, foi muito importante e está sendo muito importante esse diálogo começar a partir das instituições religiosas, porque ele nos traz também o entendimento que faz parte da nossa cultura enquanto negros frequentar esses lugares, porque eu digo, por mais que nós tenhamos mais de 54% de população negra, esses negros não elegeram ainda um representante negro que defenda nossas pautas. Por quê? Porque muitas dessas pessoas eram como eu fui.
Eu era eu vivia numa realidade que eu não me entendia enquanto homem negro. Eu compreendia e aceitava calado tudo que uma pessoa branca falava para mim. A pessoa branca falava para mim, era do demônio, eu ia aceitar. A pessoa branca falava para mim, você não pode usar seu cabelo, eu ia aceitar. E aí eu vou fazer mais um parênteses bem rapidamente, que isso não é só na igreja. Dentro do movimento LGBT você encontra muito racismo, e eu já encontrei com alguns amigos que falaram para mim que eu era muito exótico para ficar com as pessoas. Que as pessoas não ficariam comigo porque eu era exótico. Isso a pessoa negra ouve muito. Então, para vocês entenderem que não é porque a gente está, por exemplo, que eu estou na bandeira LGBTQIA+, que a gente não vai encontrar o racismo. Então, a gente precisa falar sobre cultura e negritude dentro de todos os aspectos, na igreja, nos movimentos sociais, na política, na cultura, e entender o quanto que cada ação de cada indivíduo ou de cada instituição vai atingir nós como um todo. Certíssimo. Acho que o que a gente tem produzido nos últimos anos como estrutura acho que está nos levando a um outro patamar e qualidade de discussão, que é o fato de nós negros estarmos produzindo conhecimento sobre nós, né? Isso é um divisor de águas na história do Brasil, assim, porque eu por muito tempo fiquei me perguntando se o movimento negro que está, esse movimento de negros que está acontecendo nos últimos 10 anos, se ele não é um movimento que pode ser equiparado com o movimento black dos anos 60 no Brasil, que também foi um movimento muito importante, muito forte, como produção de cultura, como produção de referência, mas eu realmente acho que o que se produziu ou que está sendo produzido nos últimos 10 anos no Brasil é muito mais forte, é muito mais interessante, porque o que aconteceu nos anos 60 foi muito bom, mas ela reforçou um gueto de que o negro tem um lugar específico para brilhar, né? E que ele não pode se atrever a pular o muro do preconceito e querer brilhar num canto que não é para ele. E eu acho que o que a gente está produzindo agora, nos últimos 10 anos, e vai seguir produzindo, porque nada mais para esse movimento, é Samuel Gomes, que acabou de escrever, ou acabou, não sei quando escreveu, que lançou um livro falando sobre a sua experiência, a Sofia produzindo conhecimento sobre a experiência. Eu acompanho de perto o movimento catedrático sobre isso, porque a minha irmã Cimeia, ela trabalha como revisora da USP, ela foi uma das revisoras da produção de cotas na USP, inclusive, na USP não, na PUC, enfim, é escritora sobre o assunto, enfim, eu estou muito inserido dentro da produção de conhecimento, sobre o quanto nós estamos produzindo o nosso próprio conhecimento, e como o fato das cotas geraram uma crise existencial, que é uma crise profundamente benéfica, que é o fato de que o preto dentro da sala de aula ergueu a mão e falou: ei, não, nós não somos assim. Ei, mas isso. Ou seja, eram pessoas brancas falando sobre o mundo branco, olhando a história a partir a história eurocêntrica e dizendo o que é certo e o que é errado, e pessoas sendo formadas, saindo de lá brancas com essa formação e reproduzindo isso na sociedade. E aí o negro inserido dentro dessa sociedade, inserindo dessa comunidade escolar, chega lá e causa essa crise que tanto nos beneficiou e tanto vai nos beneficiar, né? A produção de conhecimento, a gente quer cantor preto, a gente quer artista, ator preto, a gente quer ator preto. Mas a gente não é só artista, a gente é escritor, a gente é médico, a gente é psicólogo, a gente é filósofo, a gente é historiador, a gente, sabe? E isso é muito importante, saca? César, você falando isso,
vai muito de encontro com as coisas que eu venho falando nas palestras que eu dou em empresas, que essa mudança de narrativa, do quanto que políticas públicas de inclusão, de colocar pessoas periféricas e pretas na universidade e, de alguma forma, proporcionar para que elas entrem, ganhem espaços no mercado de trabalho, para além do livro que eu estou produzindo aqui, que vai sair agora pela Companhia das Letras no dia 30, agora de setembro, a gente já está planejando o lançamento e tal. Para além disso, que já saiu 2 outras versões de forma independente, aí depois eu posso voltar a esse assunto, mas é importante a gente entender que nós estamos mudando a narrativa das nossas existências, sabe? Tirando todos os estereótipos e dizendo para a branquitude não, quando eles estão fazendo as coisas erradas. Olha, para de fazer, para com isso, você está passando vergonha, você está ferindo outras pessoas, e é essa voz que a gente não tinha antes. Então, o advento da política pública de inclusão e colocar as pessoas no mercado de trabalho me colocou, por exemplo, no lugar de head de criação numa agência de publicidade. Para as pessoas que estão me conhecendo aqui agora, eu sou formado em design gráfico graças ao ProUni. Eu fui da 2ª turma do ProUni, e quem era do ProUni na época era excluído da sala. Eu estudei na Uniban, eram 5 pessoas do ProUni, a maioria dessas pessoas eram periféricas, eu era o único preto de pele retinta, ainda não era assumido na época, ainda estava tentando me entender, e tive que enfrentar todas as questões de igreja, de sexualidade, de raça, e ainda tendo que me esforçar muito mais, mas muito mais mesmo, sabe? A galera ia para a faculdade sem necessidade de levar um notebook naquela época, e levavam só para se achar, e compravam maquetes e não sei o que para ficar se achando. E tipo, eu não tinha esses recursos, mas isso não me tirou a oportunidade de tirar um 10 no BTCC, de ser o primeiro a entrar no mercado de publicidade, ainda estudando, e colocar várias outras pessoas. E aí que eu falo, é um butu. Eu não vou colocar essas pessoas que riram de mim, eu vou colocar os ProUnis, e foi isso que eu fiz. Coloquei os ProUnis dentro da agência do Roberto Justo. E o último emprego que eu trabalhei, que foi na Bullet, junto com a Monique Evelyn, nós conseguimos colocar de pé uma agência chamada Agência Responsa. Isso depois de 10 anos, ou mais de 10 anos de eu estar no mercado de publicidade, sendo o único negro em cada agência que eu trabalhava. E aí eu consegui estar ali como head de criação da Agência Responsa, uma agência criada por pessoas periféricas, para pessoas periféricas, sem pedir currículo. A gente contratou 5 pessoas, 5 profissionais incríveis, que inclusive hoje faz 1 ano dessa história toda. Infelizmente, por conta de tudo isso que aconteceu com a pandemia, fiquei desempregado, o trabalho foi descontinuado, mas essas pessoas fizeram parte de uma história antes que nunca tinha sido contada na publicidade. Quem já trabalhou um pouco de perto na publicidade sabe que ela é embranquecida, que ela é branca, que ela só falava para um nicho, que ela queria falar com a família margarina mesmo, da família tradicional e branca. E eu cheguei e falei assim, não, quem está consumindo esse seu produto não tem, por exemplo, sabão em pó, não tem a lavanderia igual a essas americanas. Começa a fazer campanhas e entender quem são os brasileiros que são, entre muitas aspas, consumidores, que eu não gosto de usar essa palavra, como, por exemplo, periferia. Nessa última agência que eu trabalhei, a gente definiu, junto com vários outros estudos de várias outras pessoas, que as pessoas não falassem em todos os momentos periferias, que falassem como novos centros urbanos, porque é isso que de fato, a periferia. São centros urbanos, porque hoje em dia a estrutura da periferia mudou tanto que se antes eu iria com a minha mãe, e isso é muito frase de mãe, vamos no centro comprar coisa, você não precisa mais, porque nas periferias você consegue ter um fluxo ali, principalmente agora na época de pandemia, a gente está conseguindo viver os bairros muito mais do que antes. Então, as marcas dentro da publicidade precisam ver esses ecossistemas e entender que periferias são novos centros urbanos e que dentro dessas periferias, a grande maioria dessas pessoas que vivem lá são pessoas pretas que estão tendo cada vez mais consciência da sua negritude e não vão mais comprar produtos de pessoas e de marcas na qual elas não se veem representadas. Então, ou vocês correm atrás do bonde, aprende e contratem pessoas negras para compor a mesa de decisão, ou vocês estão fadados ao fracasso, porque é isso que está sendo posto. Como o César mesmo falou, esse movimento de 10 anos para cá tem se fortalecido, tem aumentado, principalmente por pessoas como a Sofia, pessoas como o César, pessoas como eu, que estamos aqui, e pessoas como vocês que estão aí,
que estão fazendo com que isso chegue fora das nossas bolhas, sabe? Quando isso extrapola nossas bolhas, é quando a gente tem a consciência que isso está acontecendo. E foi isso que aconteceu comigo no mercado de publicidade, é isso que está acontecendo comigo no mercado literário, é isso que tem acontecido com várias outras pessoas, porque é como o César falou, nós estamos fazendo várias coisas, nós somos capazes de desenvolver várias coisas, e o César me lembrou de uma frase que o Obama disse quando esteve aqui no Brasil, que a cura do câncer, a cura de doenças, e vou colocar aqui, que ele não tinha na época, mas vou colocar aqui, a cura da Covid pode estar dentro da cabeça de alguma pessoa preta e ela só não está tendo oportunidade. É isso. Eu quase engasguei aqui, que secou a boca. Cara, eu vou aproveitar aqui, Samuel, e vou te fazer uma pergunta eu me pego aqui até falando com a minha esposa, com a Rê, que é tipo, eu acho quase inconcebível quando um produto é lançado de modo a reforçar o preconceito hoje, como é o caso do Bombril, na sua última, né, na sua construção aí de... A última como é que é? Branquice? Exatamente. Agora, eu me pergunto o seguinte, eu me pergunto se essas marcas... Porque o mercado da venda, ele não tem regras, né? Assim, eu fico me perguntando, porque um produto para ser criado, até a feitura de um comercial, passa-se por tantas cadeias, passa-se por tantos lugares, e eu acho quase que inconcebível onde pessoas inteligentes que trabalham não com venda, trabalham com linguística, que essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Então, eu fico me perguntando até que ponto algum fabricante não nos provoca e nós vamos lá na internet e a gente acaba construindo o produto. Infelizmente, no Brasil, a ideia de falem bem ou mal, mas falem de mim, ela é correta, ela se faz presente, inclusive, na última nomeação presidencial. Então, assim, eu fico me perguntando até que ponto é bom a gente replicar essas coisas, saca? Até que ponto a gente não está ajudando a vender o produto porque foi intencional. Porque eu não consigo acreditar, Samuel, que é um erro de percurso. Que depois, numa nota, eles constroem e falam assim, gente, me perdoe, a nossa intenção não foi... Eles trabalham com linguística. Eles não são bobos. Eu posso te falar uma coisa? Sabe uma coisa que eu descobri nesses 10 anos na publicidade, vendo toda a cadeia acontecer? Que a branquitude não pergunta. Elas têm a convicção e a certeza que eles sabem tudo. Então, como não tem um diálogo e como não tem diversidade, não existe diversidade. São pouquíssimas mulheres dentro da publicidade que estão em cargos de lideranças. São pouquíssimos e raríssimos negros que têm esse lugar, esse papel. E na hora da mesa de decisão, de montar um produto, de fazer ele vender, ele passa só por pessoas brancas. Eu trabalhei numa empresa que... Isso é muito bizarro. Trabalhei numa empresa, fazia animação lá, desenvolvia meu trabalho muito bem, como desenvolvo em todos os lugares que eu trabalho. E aí, e sempre tive o meu estilo próprio, o jeito que eu gosto de me vestir. E aí, uma vez eu peguei o elevador com uma pessoa do comercial, uma mulher, e ela, por um milagre, não segurou a bolsa forte, porque é isso que acontece quando uma mulher branca vê uma pessoa negra no elevador. Mas pior, ela perguntou assim pra mim, de onde você é, Samuel? Eu falei assim, eu moro ali perto de Jabaquara. Ela falou assim, não, mas de que país? Eu falei assim, eu sou brasileiro? Não, é porque você é tão exótico, e você tá aqui, tipo, por quê? Porque naquele ambiente na qual eu estava trabalhando, de 100 funcionários, apenas 4 eram negros. Era eu, uma colega de trabalho, um outro rapaz de comercial e a senhora que fazia o café. Todas essas pessoas eram as pessoas que menos ganhavam lá. Eu fui o único ali, desde quando eu entrei, a, de alguma forma, peitar essas discussões ali dentro e levar pautas de raça ali dentro, porque eu já vinha desenvolvendo um trabalho muito antes na internet sobre isso, e eles sabiam disso. Então não deixava por menos.
No entanto, que quando eu descobri que o meu assistente ganhava mais do que eu e eu pedi um aumento para o RH e o RH disse que não, eu falei assim, então não é aqui que eu tenho que ficar. Uma semana depois eu saí. Tudo isso são experiências, né? Eu acho que mais do que experiência, Samuel, eu acho que são posicionamentos, né? Eu acho que a gente está quase caminhando, né? Assim, da onde saímos, o que nos tornamos e o que queremos nos tornar. Eu acho que acredito muito que o não define muito você também. Então, quando você fala eu não quero isso, ele também te define. Não é apenas o sim que te define, né? Eu vou contar para acrescentar a esse assunto. Eu vou acrescentar na minha área e o que a Sofia está fazendo, o que o Samuel está fazendo, o que outras pessoas estão fazendo é justamente isso também. É também dizer não, né? Eu sou ator no Brasil, e como ator no Brasil, eu sempre falo para as pessoas me definirem pelos papéis que eu faço, mas não pelos papéis que as pessoas me chamam para fazer, porque eu acho que em parte o que se tornou a minha carreira, ela vem da vontade de ter um profundo orgulho daquilo que eu quero deixar a posterior, porque eu não quero que a minha carreira seja usada no futuro ou mesmo no presente para fortalecer a imagem de exceção ou fortalecer a imagem que eu não quero que o negro tenha mais. Então, assim, eu já recusei papel de escravo, de assistente, de entregador, de servo, e aí por aí vai. Eu acho que isso acaba definindo quem você porque quando você diz não, eu acho que você também pede alguma coisa, não é verdade? Quando você diz não para algo, você está pedindo outra coisa. E eu acho que quando você diz não com força, quando você diz não com convicção, essa outra coisa te escuta e ela vem. E eu acho que eu tenho realmente provado assim isso na minha carreira de uma maneira muito, muito bacana, porque acabou que se concretizou nos últimos anos uma fala que eu fiz no set de filmagem da novela Babilônia. Eu me lembro como se fosse hoje, eu fazia o Tadeu do bar, então era aquele cara do chinelo ali, da periferia e tal, e que eu fiz com o maior prazer, com a maior felicidade do mundo, claro. Mas nós estávamos conversando, estava a Glória Pires, estava o Tiago, eu acho que o Melo, também, enfim, amigos ali conversando no set, e aí eu falei assim, a partir de hoje, e claro que não foi uma declaração profética, mas eu falei assim, a partir de hoje eu só quero fazer personagens que se vistam bem. E depois desse trabalho, eu recebi convites horrorosos para fazer, né? Assim, em quantidades não poucas, para fazer servos barra escravos, barra servos, barra motorista. Eu paguei o preço de dizer não, eu acho que todo mundo aqui que diz não sabe o preço que custa o não, mas só me trouxe felicidade o que aconteceu, o movimento que aconteceu a partir desse não, assim. Começou a chegar justamente aquilo que eu queria, aquilo que eu sei que no presente, tanto no presente quanto no futuro, quando lembrarem do meu nome, vai ser para sedimentar ou vai ser para ajudar a continuar a contar a história do negro de modo positivista, que é a que eu tanto desejo. Enfim, eu lancei um último CD chamado Ela é Afro, e a música é justamente isso. A música é um lugar propositivo do negro, que é o que eu quero deixar como marca minha, como meu pensamento, como aquilo que eu acredito, enfim. Então, acho que
Eu falei isso porque eu acho que o Samuel disse isso, né? O não é muito importante, porque ele vem da construção anterior, que é o que nós estávamos falando, da construção da consciência de saber quem se é. Então, quando você sabe quem você é, você não consegue dizer não quando você não sabe quem você é ainda. Não é isso? Você não conseguiu olhar para o pastor e falou, me respeita. Você não pode fazer isso comigo. Você nem sabia quem você era. Em algum lugar, você quase pensou que merecia aquela bronca. Naquele momento. De tão achatado que é aquele lugar em relação ao que é raça, ao que é individualidade, ao que é lugar de persona. Você sabe disso, você conhece. Enfim. Então, assim, surgimos daqui, voltamos, perdoamos, sabemos quem somos, a gente vai ter que dialogar com todo mundo, a gente vai ter que conseguir, vamos ter que nos entender, mas eu quero dizer não a muita coisa, e eu posso hoje porque eu sei quem sou. Enfim, traçando um caminho da conversa, eu achei bem interessante. Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu tô amando essa conversa, porque a gente está conseguindo construir um fio narrativo aqui que converge e conversa com a vivência de muitos brasileiros, porque assim, não adianta a gente chegar num parâmetro para falar sobre cultura e negritude sem entender quais são as bases do brasileiro para estar onde está. Você enfrenta o racismo diariamente e muitas vezes nem sabe que está enfrentando racismo, sabe? E como o César mesmo disse, eu nem entendia o que era ser negro, nem entendia que aquilo que o pastor estava fazendo era racismo. Só que eu consegui compreender isso, não foi a primeira vez, mas assim, o que me deixou bem triste e doeu. Sim, eu falei aquele não, mas doeu ouvir da voz da branquitude que, olha, a gente não tem dinheiro para dar esse aumento, mas tipo, você via outras pessoas desenvolvendo trabalhos com menos responsabilidades, ganhando mais. E não faz sentido, porque quando você vai atrás das pessoas negras, porque eram 4, era muito fácil, já sabia que a senhora que serviu o café não ganharia mais do que eu ou que os outros amigos. Eu já sabia que a mulher negra que estava no mesmo cargo que eu também estava ganhando ainda menos do que eu, por ela ser uma mulher negra. E sabia que o rapaz negro que estava trabalhando lá no comercial não ganhava o mesmo que os seus outros amigos. Só que quando a gente tem a dimensão de que estruturalmente eles estão fazendo isso com todas as pessoas negras, aí a gente começa a se juntar e fala assim, não, isso não é para mim. Essa minha amiga saiu de lá, essa senhora que trabalhava ali também saiu de lá, esse outro rapaz que também trabalhava ali também saiu de lá, porque é isso. Se eles não mudam, a gente muda. E de verdade, é preciso que nós tenhamos mais espaços como esse, e aí eu vou deixar aqui uma coisa que aconteceu comigo no ano passado, que foi muito surpreendente. Me colocaram entre as pessoas, os LinkedIn Top Voice 2019. O LinkedIn é uma rede social tipo o Facebook, que na verdade é de emprego. E eu saí de um lugar onde eu não imaginava que eu fosse conseguir fazer uma faculdade, fiz as duras penas, enfrentei um monte de coisa no mercado e fui colocado nessa lista. E quando eu fui colocado nessa lista, eu fiquei me perguntando o que eu vou falar nesse espaço que eu estou ocupando hoje. Eu falei assim, eu vou falar sobre a realidade da maioria das pessoas com quem eu trabalhei, que são pessoas periféricas, são pessoas pretas ou pessoas que são próximas a mim, que tem que enfrentar um monte de coisas, como por exemplo, enfrentar um chefe que fala assim, gente, eu tenho uma concepção em relação ao inglês. Foi muito fácil para mim aprender a tocar violino, mas não foi fácil para mim aprender inglês, até hoje eu não sei. Mas eu não tenho o inglês como uma obrigação para que você tenha um emprego, porque não é. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Meu marido, ele tem inglês, francês e espanhol. Se formou na UFRJ no Rio de Janeiro. Desde quando eu conheci ele, ele demorou 3 anos para conseguir um emprego, coisa que os amigos dele da faculdade conseguiam na primeira semana que tinham entrado na faculdade. Por quê? Porque tem quem indica, porque tem parentes, porque são muito mais ricos, né? Qualquer pessoa vai ser mais rica de quem mora na favela. Então, ele morava numa comunidade lá no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Então, a gente se deparou com uma realidade muito, muito complicada. Aí eu estava num trabalho que as pessoas estavam falando, não, porque inglês isso, porque inglês aquilo, porque inglês aquilo. Eu falei assim, olha, gente, onde eu cheguei hoje, com livro já publicado, com palestra, com um monte de coisa, isso era uma roda de pessoas brancas. Assim, eu não precisei do inglês.
Eu entendo quando vocês falam, mas isso não é uma matemática simples para quando você é preto ou você é periférico, porque vão olhar o tom da sua pele e vão olhar de onde você veio. Porque se isso fosse verdade, meu marido não teria tanta dificuldade para conseguir emprego, assim como todas as pessoas que eu conheço que são pretas, são formadas, ou mesmo não formadas, são mega talentosas e não têm espaço. A gente vai falar sobre empreendedorismo no LinkedIn, então vamos falar sobre empreendedorismo dentro da periferia. A gente vai falar sobre empresários, então vamos falar dos desempresários, que somos nós que perdemos os nossos empregos no mercado tradicional e temos que nos reinventar para poder continuar comendo. E aí a gente vira empreendedores. Quer dizer, a gente trabalha muito mais do que antes para tentar garantir o mínimo e a gente não tem um capital e uma empresa por trás para investir. Somos nós que deveríamos estar na capa de várias revistas para falar o que é empreender. O que é você ganhar R$ 600 de auxílio emergencial e sobreviver diante dessa pandemia. Isso que é empreender, sabe? Você falou uma coisa muito bacana, cara, que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Que é a meritocracia, né? Que é meritocracia é o poder do mérito, né? É aquele que merece. E em todas as sociedades pós-escravocratas, a gente tem quem diz quem merece e quem merece o quê. Então, isso por si só é o desmanche completo da meritocracia, né? Até 1878, alguém disse que o negro não merecia ter posse. Até 1884, disseram que o negro não merecia ser livre, ser brasileiro. Até 1927, se não me engano, alguém disse que a mulher não merecia votar ou escolher os seus representantes, muito menos entrar na política. Ou seja, a gente tem quem diz o que merece o quê. Então, como você vai sustentar uma sociedade baseada na meritocracia se nós temos quem indica? E quem indica está coberto da sua superioridade e, com certeza, olha a sociedade a partir do viés completamente racista. Então, nesse fato, assim, o Samuel ele pode chegar numa agência tão íntegro, tão foda, tão incrível quanto qualquer outra pessoa, branca, mas alguém vai olhar e vai dizer quem merece o emprego. E esse alguém vai olhar e vai fazer essa escolha a partir do recorte racial. Então, a ideia de meritocracia em qualquer sociedade racista, ela é nojenta, ela só serve para fazer com que a ideia de racismo se sustente com o viés cínico de que todo mundo é igual. Se você pegar, é uma matemática boba, assim, mas enfim, é só uma brincadeira que eu costumo fazer, que é assim, ó, você pega, por exemplo, nos últimos 10 anos, vamos pegar os últimos 10 anos? Os últimos 10 anos de novela de uma emissora. A emissora que mais produz novela no Brasil ela é a Rede Globo. Normal. Então, é isso. Aliás, é a TV que mais tem tentado, de alguma forma, se reconstruir a partir disso. Então, tem, inclusive, meu apoio, mas, assim, vamos pegar os últimos 10 anos de novela de Rede Globo. A gente tem deixa eu ver, a gente tem a novela das 6, a gente tem, são 6 meses, então são 2 por ano, né? Então, 2 por ano, a gente tem quantas? A gente tem 40 novelas durante 10 anos, né? Vamos pegar a novela das 7, a gente põe mais 1,5, vai dar 70 novelas. A gente pega a novela das 8, tem 1,20 por ano, porque são 8 meses, vai dar 90 novelas, a gente pega a novela das 11, põe 100, vamos fechar com 100 novelas durante 10 anos? É só isso. Então, você fecha 10 anos. Se você teve 100 novelas nos últimos 10 anos da Rede Globo, você teve 200 protagonistas,
que é uma mulher e um homem, né? Se você teve, vamos colocar masculino, se você teve 100 protagonistas, você teve 100 papéis para atores durante os 10 anos. A gente sabe quem fez os protagonistas das últimas novelas sendo negro. A gente tem o Lázaro Ramos, que fez 2 novelas nos últimos 10 anos como protagonista, muito bem, inclusive, meu amigo, arrasou. A gente tem o Fabrício Boliveira, que fez uma novela no último ano, e tem meu amigo também, que é esqueci o nome dele, gente. Eu não convivo, mora no Rio, enfim, a gente tem 4 personagens, 4 negros, 3 negros que fizeram 4 personagens nos últimos 10 anos da Rede Globo como protagonistas. A gente tinha 100 personagens, e de 100 personagens, 4 foram ocupados por pessoas negras. 96 foram ocupados por pessoas brancas. Se a gente colocar essa matemática no feminino, a gente vai ter Camila, enfim, a Camila Sharon fez uma, a Camila fez mais 3, a Thaís fez 2, nos últimos 10 anos, acho que não, nos últimos 10 anos ela fez Viver a Vida, que foi a novela que eu fiz, inclusive, já faz 2003, enfim. Vamos colocar 5, enfim, a gente tem 200 personagens, onde 8 personagens de 200 foram ocupados por atores negros. Então, a gente tem 200, tira 8, sobra 192 personagens que foram ocupados por pessoas brancas. E aí eu pergunto, onde está o poder do mérito sobre quem escolhe essas pessoas ou quem escolhe esses protagonistas? Enfim, é só um exemplo do disparate, da distância que é você falar sobre meritocracia no Brasil e falar de que é um registro, de que é uma ordem que se encaixa perfeitamente no modo como nós estabelecemos a nossa vivência, no modo como nós escolhemos quem trabalha conosco, no modo como nós escolhemos quem a gente apoia, quem a gente compra, de quem a gente segue no Instagram, de quem a gente ouve o trabalho, de quem a gente quer ver. Se uma criança preta do cabelo crespo na escola, por si só, por apenas ser isso, ela é menos olhada, menos desejada e obtém menos atenção do que um professor, não é diferente comigo, não é diferente com o Samuel, não é diferente com a Sofia, não vai ser diferente. E isso pautado, ou seja, esse bolo nojento, essa escrotidão, ser sustentada pela ideia de meritocracia é realmente desgostoso, é nojento, é falso, é medíocre, é pequeno, é babaca, é criminal, é criminoso. É cruel também, né? Porque leva muitos dos nossos a acreditar. Eu fiz um texto recentemente falando sobre a não valorização do profissional quando ele é preto, LGBT, quando ele faz parte de alguma minoria, dita minoria. A não valorização dele não está só em não conseguir determinados lugares, ou conquistar determinados lugares. Está também em, às vezes, quando consegue estar lá, não, tirando o fato de ser o único, muitas vezes, estar nesse lugar, ele não é valorizado financeiramente. E aí ele acaba acreditando, introjetando, internalizando na sua mente que seu trabalho não vale muito, que seu trabalho não é bom, que seu trabalho não é comparável a uma outra pessoa. E aí isso mexe muito com a nossa autoestima. E é preciso falar sobre isso, porque assim, seu trabalho não é ruim, seu trabalho não é menor, seu esforço provavelmente vai ser muito maior do que aquele seu amigo branco privilegiado. Mas eles te fazem entender que não. Quando eu tive a oportunidade de estar num lugar de destaque pela primeira vez, que foi essa última oportunidade na agência, eu entendi o quanto que a vida e quanto que tudo que eu vivenciei me trouxeram bagagem para exercer as funções que eu exerço hoje em dia. E para ver que as pessoas que estão ao meu entorno, elas são, sim, de algum aspecto ali esforçada para estar onde está, mas nenhuma delas tem o histórico e a vivência que muitos profissionais e criativos pretos, periféricos, LGBTs, mulheres, não importa qual a minoria, mais uma vez, tem de talento e tem de
de expertise para desenvolver algum produto, para desenvolver alguma obra, para fazer alguma coisa. E aí, quando a branquitude vê esses nossos talentos, elas ficam espantadas. Então, elas tentam minar. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas que me seguem a primeira regra da militância é permaneça vivo. E isso é não só fisicamente, mas emocionalmente, intelectualmente. Não deixe com que essas coisas minem você. E eu vou falar não deixe, sabendo que é muito difícil isso acontecer, e você precisa de muito apoio, de um núcleo duro por perto, de amigos, porque é difícil, é difícil. Eu passo por isso até hoje em dia. Eu acho que a gente tem essa síndrome de impostor muito grande dentro da nossa população negra por conta de tudo isso que a gente vive, porque a gente se esforça e a gente tem que se humilhar para pedir, por exemplo, um aumento e nunca conseguir. E a gente tem que se humilhar para falar assim, esse salário aqui não é o que eu mereço ganhar, eu deveria ganhar mais. E mesmo assim, abaixar a cabeça e receber esse salário, porque ou é isso ou não é nada. Então, é preciso entender que ser negro no Brasil, ser negro nesse mundo racista, dentro dessa estrutura que nós estamos vivendo, é muito complicado. E assim, essa troca que nós estamos fazendo aqui é o que vai fazer você se sentir um pouco mais leve e entender que não tem nada de errado com você. O problema não é você. O racismo é uma criação branca. Nós sofremos do racismo. A ideia de conversar sobre acabar com o racismo tem que estar na mesa da branquitude, porque foram eles que inventaram. Assim como a LGBTfobia. Eu sofro a LGBTfobia não porque eu sou gay, é porque os heterossexuais não sabem lidar com a diversidade. O heterossexual cis e mega LGBTfóbico. Então, eu luto para que essas pessoas comecem a conversar de forma sadia e de forma construtiva sobre suas atitudes e o que elas têm feito com outras pessoas. Porque talentos nós temos, profissionais capacitados nós temos, empenho e força de vontade nós temos, e o que nós não temos é oportunidade. Falar sobre cultura é também falar muito sobre representatividade. Então, hoje, vocês representam algo que incomoda muito a branquitude, uma coisa que incomoda o racismo estrutural, que são figuras que houveram tentativas de embranquecer, tal como a gente teve Machado de Assis, um escritor, a figura dele hoje é entendida como uma figura branca, ou quando não é possível embranquecer, como é o caso do cantor Cartola, são figuras que elas não conseguem atingir. Ele compunha uma música, ele precisava vender para conseguir se sustentar e fazia muito mais sucesso na voz de um branco do que na voz dele, não pelo talento, não pelo dom, mas por causa do racismo e estrutural. E falando de representatividade, a gente tem uma pergunta do Lucas César, e a pergunta, ele tem uma pergunta tanto para o César como para o Samuel, se esse é algum conselho para as pessoas pretas que desejam ir para o meio cultural e artístico. Eu posso falar, Samuel? Depois aí você fala. Eu vou pegar o gancho do Samuel porque é o que eu acredito, né? Eu fui dar uma palestra para uma galerinha que está fazendo teatro, criança, e me perguntaram assim, César, o que fazer nessa pandemia? E aí a minha resposta foi assim, você está lavando louça? Porque lavar louça é importante. Quando eu assisto um filme e tem um ator que não sabe lavar louça, ou uma atriz que nunca lava louça, eu sei olhar e falar assim, essa mulher nunca lavou essa louça, não sabe o que é lavar louça. Você limpa a sua casa, você arruma a sua cama, você conversa com a sua mãe sobre como seus pais se conheceram, você conversa com eles sobre como eles se conheceram, você olhou para sua mãe, viu como ela reagiu, viu como ela chorou, viu como ela... Tudo isso é aprendizado para você, porque ator ator é vivência, né? Ator é viver. E não se trata de uma profissão no sentido de que você tem que excluir-se de si para construir uma profissão. Então, se eu tenho um conselho para dar para alguma pessoa preta ou branca, mas sobretudo preta, porque preta é diferente, né? A gente está construindo esse papo todo aqui, dizendo que nós carregamos em nós dores que são nossas,
dores que foram impostas a nós, e dores que, inclusive, não são nossas, mas que nós precisamos carregar, e às vezes precisamos explicá-las para quem, inclusive, está com a, a, a imagem, né? Enfim, explicar para o cara, para o babaca preconceituoso, ou seja, enfim, o meu conselho é, se você quer entrar, é, sobretudo, guarde a tua sanidade mental, guarde a tua vida privada, construa uma vida no amor, construa uma vida na paixão, construa uma vida com companheirismo. Não ache que essa profissão pode te arrancar tudo e mesmo assim você ser feliz porque conseguiu alguma coisa nessa profissão. Eu acho que, assim, se você quer ser um artista no Brasil, sobretudo todo esse meio cultural, que é muito, muito difícil, ele é muito preconceituoso, ele vai desde em toda a cadeia, né? A gente está falando com um cara que está sentado construindo um produto e tô eu que vou para a TV dar cara para esse produto. E toda a cadeia está aqui e toda ela é permeada por uma estrutura preconceituosa. Então, se você não constrói, para além da sua arte, para além da sua carreira, o seu lugar de conforto, o seu lugar de família, a sua companheira, o seu companheiro, a sua sanidade mental, a sua sanidade amorosa, a sua sanidade espiritual, saber quem você é, para onde você quer ir, o que você quer dizer, você pira, você desmonta, você enlouquece. Então, esse é meu conselho, entendeu? O meu conselho é, quer ser ator, quer ser artista, quer ser dublador, quer ser cantor, quer ser criador, quer ser desenhista, quer ser o que... Vá fazer, mas faça isso paralelo à sua sanidade mental, à sua vida espiritual, seja forte por todos os lados, porque aí ninguém te derruba, Lucas. E completando, assim, porque eu concordo com tudo que você falou, César, tenha sempre esse núcleo duro. E esse núcleo duro que eu falo é esses amigos mais próximos. A gente está muito acostumado, principalmente a nova geração, a entender a amizade de acordo ao tanto de seguidores que tem, ou quem te segue, ou quem não te segue. Não é por aí. Talvez você tenha que olhar para dentro e ver quem são as pessoas com quem você pode contar. E, assim, entender que amizades muitas vezes não precisa estar sempre presente, mas é aquela pessoa que você pode contar e que essa pessoa pode contar com você. E são essas pessoas que vão fazer você acreditar em você mesmo. Esses dias atrás, independente de se eu estou com um livro que vai ser pela companhia, se eu estou no mercado de trabalho como Top Voice, nada disso é tão forte ao ponto de eu não precisar dos meus amigos no momento que eu estou fraco, ou de precisar do meu marido no momento que eu tô. Assim como o César falou, no momento que a gente está mal, ou no momento que a gente está feliz também, porque é isso que vai fazer a gente ter bagagem e estrutura para poder continuar caminhando. Eu não cheguei e não estou onde eu estou sozinho. Não, esse trabalho é um trabalho em conjunto, é um Gutu, é com aliados na branquitude, porque também é preciso ressaltar que existem sim aliados, e esses aliados também estão aprendendo, então muitas vezes é o nosso papel, enquanto pessoas pretas, explicar para esses aliados como que eles podem auxiliar nessa luta antirracista, e entender também que muitas vezes eles vão entrar em lugares que a gente ainda não consegue entrar, porque essa estrutura é racista, assim como o César falou. Toda uma cadeia desse processo criativo, da pessoa que está ali preparando a ideia para o comercial, até o ator que vai ali colocar isso de pé de forma muito bem executada, é uma estrutura mega racista, gente. E a gente tá ali, ó, juntando ao exército para ficar cada vez mais forte e lutar contra esse sistema. Então a gente vai precisar, sim, de você dentro desse mecanismo todo e construir um grande megazord, porque quanto mais dos nossos estiver ocupando esses lugares, mais forte nós vamos ser para passar por tudo isso. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta da Thalita Portela. Ela perguntou, ela queria fazer uma pergunta para vocês dois também, que quais são as influências literárias negras e LGBTQIs de vocês? Eu vou começar aqui rapidamente, que preciso fazer uma divulgação real e de coração de um amigo meu, que é muito minha referência, que é o Rodrigo França.
ele é um cara muito incrível que tem estado no meu lado desde de quando ele saiu lá do reality show. Infelizmente, eu só conheci ele através do reality show, mas desde quando eu conheci, a gente se tornou muito, muito amigos, de conversar e de trocar ideia e de entender esse lugar que a gente ocupa e por todo o trabalho que ele faz. Então, as referências literárias que eu tenho são o Pequeno Príncipe Preto, que ele lançou no final do ano passado, e agora ele lançou um novo livro, ou vai lançar também, ainda estou entendendo, porque dentro dessa pandemia, tudo que ia acontecer, não sei se aconteceu ou se vai acontecer, então, um livro falando sobre confinamento, né? Tanto o confinamento que ele teve dentro dessa experiência no Big Brother, quanto o confinamento em vários outros momentos da sua vida, quanto agora também durante a pandemia. E ele é uma referência para mim, várias outras pessoas também são referências, como Paulo Sérgio. Ele não é uma pessoa que é muito famosa no mainstream, assim, mas ele tá ali também na literatura negra LGBT, e ele foi uma das pessoas que me fizeram não desistir. E existem várias outras pessoas que... O que eu procuro na referência que eu tenho? Eu procuro proximidade. E geralmente as pessoas que eu tenho referência são pessoas que eu tenho mais proximidade para poder trocar ideia, para poder conversar. Lógico que tem N outras pessoas que eu poderia falar aqui, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é: se vocês forem mirar em alguém, mirem sim em alguém alto, em alguém grande, em alguém que se pareça com você, mas lembre-se do corre de todas as outras pessoas que estão do seu lado, que estão ali fazendo a diferença, sabe? Hoje eu tenho muita felicidade de saber que eu sou próximo da Tia Má e sei o quanto que ela tem se empenhado para fazer e mudar a narrativa dentro da TV aberta, aí no espaço que ela está tendo ali no programa da Fátima. Tenho orgulho de dizer que sou amigo e muito próximo da Patrícia, da Empregue Afro, que tem feito um trabalho incrível de colocar pessoas negras no mercado de trabalho. Tenho orgulho de dizer que sou amigo da Monique Every, que tem falado para empresários e tem falado para a negritude que é possível e é necessário falar sobre remuneração e empregabilidade e capitalizar a nossas existências e fazer com que a gente não fique no sofrimento sempre na corda bamba, sempre achando que, porque eu vivi isso e vivo isso, porque eu já passei fome, já fui vestido pela igreja, sabe? Já morei em casa de barraco. Então, constantemente a gente fica nesse looping de ai meu Deus, e se algo ruim acontecer? Então, ela trabalha muito isso. E várias outras pessoas, tanto do YouTube, quanto da literatura, quanto do cinema. Eu acho que, assim, essas pessoas que a gente tem hoje como referência, elas precisam do nosso apoio, principalmente a galera que faz o seu trabalho, esse seu rolê independente. Foi o que eu falei quando teve o George Floyd, né? Todo o movimento pelo George Floyd, e as personalidades brasileiras começaram a lembrar que existe negro no Brasil. Eu falei assim, mas quantos George Floyds morreram aqui no Brasil sem que vocês vissem ou fizessem um tipo de manifestação? É a mesma coisa de eu ver um vizinho adorando um personagem LGBT na TV, mas não respeita e nem defende aquela pessoa LGBT que está sendo zoada por uma pessoa no bar dentro do seu bairro, e você pode fazer alguma coisa para proteger aquela vida, aquela pessoa, você não sabe se isso vai virar uma violência. Então, para além dessas pessoas que você se inspira lá em cima, veja as pessoas que estão em torno de vocês também fazendo alguma coisa. E não posso esquecer de Érica Malunguino, que é a nossa primeira deputada estadual, transexual, preta, mulher preta, e que também é uma grande inspiração para mim. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas são várias pessoas, e essas pessoas, elas estão próximas, e eu quero que essas pessoas cresçam cada vez mais. Eu vou ficar aqui nas referências literárias, aqui, já que o Samuel... eu tenho lido muito nessa quarentena, e eu estou lendo a Maya Angelou, coisas belíssimas da Maya. Assim, é uma mulher incrível mesmo. Ela já estava falando há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, o que a gente começou a falar sobre nos últimos anos no Brasil. Maya Angelou é uma incrível escritora, feminista, intelectual, foda, é incrível. Machado de Assis é uma referência, porque foi uma referência lá atrás na minha construção. Então, com certeza, ele está nessa lista literária.
Tem um camarada também que chama Amadeu Amantepá, que é um escritor sul-africano. Eu nem sei se ele é sul-africano, me perdoe agora, mas eu não vou saber agora se é Amadou Amantepá, ou esse é o nome dele. E aí o último livro que eu li dele foi um livro que minha irmã me deu, inclusive, e aí eu reli agora na quarentena. Procura saber desse camarada também, porque também tem um livro que eu li, oh meu Deus do céu, eu não vou lembrar agora jamais. Eu sou péssimo de nome, eu esqueço, mas eu li um livro também de uma escritora negra. Eu li Americaná, que eu não vou lembrar o nome da escritora, por exemplo, eu me perco, mas Americaná é um livro muito incrível, assim. Eu acho que tem surgido nos últimos anos, assim, escritoras de ascendência, ou aliás, de raiz africana, ou que moram na França, enfim, às vezes é África-França, às vezes é África, enfim, outro país aí da Europa, enfim, mas que tem escrito coisas incríveis, assim. Eu tenho bebido muito, assim, dessas mulheres, assim, tem sido incríveis, assim. Tem um livro, eu não vou me lembrar o nome, mas o livro se chama Americaná, Americana com H no final. É um livro fantástico, assim, incrível, assim. E tem outra escritora que eu não vou me lembrar agora o nome, mas também que eu deveria lembrar, porque é um nome incrível, é uma sobrevivente, inclusive do Holocausto, dos Tuts e Hutus, e ela é uma sobrevivente daquela época, e ela se tornou escritora, e ela escreveu alguns livros, um dos quais é uma homenagem para a mãe dela, que é a coisa mais linda do mundo, assim, enfim, de encher os olhos. É o que eu tenho lido nos últimos meses. Perfeito. O tempo voou, a gente já está quase 1h20 ao vivo. Foi muito bom. E eu gostaria de saber se vocês têm considerações finais, já que aparentemente pararam as perguntas. Cara, eu vou finalizar. Perdão, Samuco, pode falar. Não, vai. Eu vou dizer só que foi um prazer bater um papo com o Samuel, porque eu não conhecia. Cara, que prazer te conhecer, que prazer conhecer a sua história. Que bom encontrar um outro meu, assim, com tanta força, com tanto caráter, com tanta vontade, produzindo, sobretudo, coisa boa. Parabéns pela força, parabéns pela história, e que você continue a produzir referência, a produzir qualidade sobre conhecimento preto, dessa forma como você faz. Parabéns, obrigado. Sofia, obrigado, viu, pelo convite, obrigado por que agora eu te conheço, a gente já bateu um papo, quer dizer, eu falei e você ouviu, mas agora eu posso te chamar de amiga, agora a gente vamos amigos. E prazer te conhecer, viu? Mando um beijo enorme para sua mãe, que eu adoro, amo, e, enfim, felicidades para todos vocês, que todos vocês tenham sucesso, sobretudo na vida pessoal, na carreira, no amor, na espiritualidade, porque no nosso lugar a gente precisa sempre reconstruir ela de alguma forma, para poder saber de onde a gente veio e nos amar, né? Então, a todos vocês que acompanharam o bate-papo, meu muito obrigado, um grande beijo para vocês. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam aqui essa live, agradecer ao César por essas palavras incríveis e, de verdade, muito obrigado mesmo. Está sendo uma experiência muito surreal, tudo isso que eu estou vivendo, não porque está sendo uma coisa surpresa, uma surpresa, não, mas nós sabemos, César, e a Sofia também, e as outras pessoas pretas que estão aqui, que ainda é um lugar de exceção, que nós estamos tentando mudar essa narrativa, e para estar nesse lugar, a gente sofre muito mentalmente. Eu acredito que, por todos os processos que o César relatou aqui, não foram fáceis dizer esses nãos e receber também esses papéis que a gente sabe que são construções racistas de uma narrativa que eles querem dar para a gente, né?
Então, eu te agradeço pelas suas palavras e também retribuo com as mesmas. Muito obrigado por continuar nessa luta e por não desistir, né, de lutar por essa mudança, porque é muito sobre isso. Não é mais, nunca foi por nós, né? Eu ia falar não é mais, mas nunca foi por nós. Sempre foi para os nossos que virão, porque a gente sabe que é uma caminhada que ainda tem uma trajetória ainda para seguir. Mas que bom que nós estamos aqui, que bom que nós estamos com esses espaços e que bom que a galera está aqui ouvindo a gente, porque se antes a gente não tinha espaço, a gente passou por um momento que esse espaço começou a surgir, mas não tinha quem ouvisse. Hoje em dia a gente está tendo mais pessoas ouvindo, porque mais pessoas estão tendo consciência da sua negritude e de como que o racismo estrutural na qual a gente vive faz com que a gente sofra mazelas inimagináveis. Então, agradeço o convite, espero ter contribuído da melhor forma, estava bem ansioso por essa live e estou muito feliz com tudo isso que rolou aqui. Ô, Sofia, só um segundo, só um minutinho. Eu acho que parte da sanidade mental, nossa construção, vem justamente disso que ele falou. A gente é um elo. A gente não precisa ser a corrente toda. Não se preocupe em ser a corrente toda. Seja só um elo bom, que tá bom demais. É isso. É sobre isso, gente. Tá muda. Tá muda. Muito obrigada aos dois. Vocês deram aula. Foi magnífico. Foi muito bom mesmo. Vocês foram, assim, perfeitos. Eu agradeço como mulher preta. Eu também agradeço como integrante do CAS. Muito obrigada mesmo. Parabéns aos dois. Que vocês sigam esse trabalho incrível que vocês têm. Esse trabalho representando a gente como povo preto. Esse trabalho também pessoal de vocês. A fala de vocês. Muito obrigada. Vocês somaram muito. E eu sou muito grata mesmo. Uma ótima noite a todo mundo. Amanhã tem mais uma live sobre representatividade negra na academia, que também é um tema importantíssimo, e é a última live. Então, assistam, acompanhem, estão todos convidados. Mais uma vez, muito obrigada a quem assistiu e a vocês também. E um abraço. Beijão para vocês.